hoje, o que eu falaria para qualquer médico que está se formando é justamente isso. Aprenda o real valor da sua hora de plantão. Aprenda o quanto vale aquela hora dentro do plantão e fora dele. Porque ninguém te ensina isso na faculdade. Então, hoje, eu valorizo as 3 horinhas que eu passo com meu filho em casa depois que eu chego do serviço. E aí, você vai falar, cara, quanto vale uma hora dessa? Não sei. Porque eu não venderia ela por dinheiro nenhum no mundo. Então, aquele dinheiro que a gente aprende, a hora de plantão é 100, é 120, é 125, seja 150, como foi na época do Covid, que estava superfaturado, a hora de plantão custa muito. E a gente não aprende a calcular isso. A gente não aprende o quanto você está desgastando, a gente não aprende que você está tendo custo para manter tudo aquilo, porque parece que o plantão é livre, né? Você calcula e você acha que você ganhou tudo aquilo. E não é. Olá, seja bem-vindo a mais um Fala Med. Hoje a gente está no nosso estúdio oficial, né, cara? Fazia um tempo que o Ricardo até me perguntou se eu estava de férias, mas eu não estava, vocês estavam vendo onde a gente estava gravando. Mas seja bem-vindo mais uma vez, é um prazer ter vocês por aqui. Hoje a gente vai fazer uma apresentação, mas eu vou deixar ela se apresentar porque essa é uma pessoa especial, faz parte inclusive da minha história. Gente, faz quanto tempo que a gente se conhece, velho? Cara, e vocês têm que conhecer a história dessa mulher, dessa guerreira, dessa médica. E como ela tem uma trajetória inspiradora. Muitos desafios, mas muito inspiradora. Então, seja bem-vinda, Aline Damasceno, ao podcast Fala Med. Obrigado, viu? Que bom que deu certo da gente. A gente começou a conversar aqui, se a gente não começasse, a gente ia ficar aqui conversando. Passar a tarde conversando. Passar a tarde conversando, mas muito obrigado mesmo, de coração, viu? Eu tô super feliz. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos pelo convite. É um prazer estar aqui, até porque essa história é recíproca, sem dúvida alguma. Eu vim para cá conversando com o Elisandro no carro, falando justamente da nossa primeira consultoria, no meu primeiro consultório. E assim, eu lembro até hoje que eu falei assim, não, você senta lá, na minha cadeira brava. E eu lembro de muita coisa que foi falado daquele dia. Isso foi faz muito tempo. Pelo menos, eu estava dando uma olhada nisso, no histórico lá, eu estava dando uma olhada, pelo menos uns 8 anos. Eu acho que é um pouco mais. É mesmo? É. Porque eu tinha acabado de começar no consultório. Sim. Eu tava, acho que, se eu não me engano, isso foi 2015. Nossa, Aline. Ou foi 15 ou foi 16 no máximo. Não, foi 2015, sabe por quê? Eu tive o João Pedro 2016 e eu não tinha o João Pedro ainda. Não, você tinha. Não. Por isso que eu tô falando, você tinha sim. Você tinha. Opa. Nossa, eu jurava que eu não tinha o João Pedro ainda. Não, você tinha. Você tava no consultório ali na frente da onde você fez depois a sua clínica primeira. A primeira clínica. Foi naquele consultório que tinha várias salas, né? A gente se encontrou. Isso, na clínica do Bosco. Isso, exatamente. Mas, vamos lá, senão a gente vai denunciar a nossa idade. Apesar de a gente estar bem melhor hoje, eu acho. Eu, por exemplo, continuo fazendo 28 anos. Sempre. Por enquanto, a gente continua nos 28. Não, eu já passei um pouco disso, tô com um pouco mais já, mas... 30 no máximo. No máximo, tudo bem. Por aí. Ô, Aline, mas muito obrigado mesmo, foi um prazer quando eu fiquei sabendo que tinha dado certo. E eu queria hoje compartilhar um pouco da sua história, da sua jornada como médica. Então, conta um pouquinho do seu background, do seu currículo, por onde você já passou, o que é a Aline hoje. Vamos por partes. É até interessante porque essa semana a gente estava conversando no marketing justamente porque a gente está aí ensaiando para gravar o storytelling da minha vida, porque muita gente não conhece, né? Então, eu sou de Dracena, nasci lá, cresci lá e cresci ouvindo a minha avó falar de médico, porque ela era cozinheira do hospital. E ela tinha uma paixão por médico, assim, ela achava muito incrível, uma pessoa sobrenatural. E eu acho que aquele brilho nos olhos dela me contaminou. Então, eu cresci achando que eu ia ser médica, eu não conseguia me imaginar fazendo outra coisa. Caramba! Então, quando eu falei que eu ia ser médica no pré, porque a gente teve um dia Aline de profissão... Aline, pessoal.
Todo mundo ficou meio assim, porque eu estudava numa escola simples, né? Era de uma família muito humilde. E supostamente, principalmente para aquela época, hoje a gente vive uma realidade muito diferente. Mas naquela época, medicina era algo inatingível pra gente, né? E ainda eu lembro que eu atendi essa professora, depois de formada, ela falou assim, você falou com tanta convicção que eu não esqueço de você, pequenininha, falando que você ia ser médica. Já penso. Eu peguei e falei assim, professora, eu não conseguia pensar outra coisa. E foi isso, eu fiquei 5 anos para entrar em medicina, né? Eu terminei a escola estadual, e aí eu acabei fazendo fisioterapia na Unesp aqui em Prudente. Entrei, fiz 1 ano de fisioterapia, e num trabalho de sociologia, essa é uma história muito legal, eu apresentei O Físico, do Noah Gordon. Eu falei sobre o livro, apresentei nesse trabalho, não lembro direito qual que era o intuito do trabalho, mas eu lembro que a professora virou e falou assim, cara, com a paixão que você tem por medicina, é um desperdício você ter desistido. Eu saí da sala, minha mãe estava aqui em Prudente, ela estava trabalhando numa empresa aqui, fazia uns bicos, né, ela vinha de vez em quando, e cheguei lá na empresa para ela, na tinta, ela trabalhava numa empresa que vendia tinta, e falei para ela. Ela pegou e falou assim, mas eu achei que você tinha realmente desistido. Eu falei, não, eu tô fazendo o que é possível. Ela falou assim, você não vai ser feliz assim. Eu falei, não, mãe, porque eu quero ser médica. Eu ainda vou ser médica. Ela falou, então não perde tempo. Se não é o que você quer, você não tem que fazer. Achando que ela ia me matar. Ela virou pra mim na maior tranquilidade do mundo, na maior paz de Deus. Funcionou. Eu peguei e falei assim, mas mãe, eu tô na Unesp. Eu respeito demais, assim, não era fácil de entrar. Tinha um grupo de professores incríveis. E ela falou assim, mas não é o que você quer. Nada é tão bom quanto o que a gente quer. Vai pra casa. Eu morava num apartamento aqui com outra menina. Ela falou, arruma tudo. Eu vou ligar pro pai da tua colega e nós vamos embora. Eu falei, mas como assim? Ela falou, não, se você quer medicina, nós vamos lutar por isso. Eu falei, calma. Eu achei que você ia dar uma tesourada no meu sonho. Eu tava esperando que ela fosse gritar, porque não, você não vai largar uma faculdade estadual, não, porque ela é muito tranquila, entendeu? Aí a gente ajeitou tudo à noite, e no outro dia de manhã, essa é uma parte que eu acredito que pouquíssimas pessoas sabem, a gente, antes de ir embora, resolvemos passar no ângulo aqui de Prudente. Vamos passar pra ver o cursinho, que meu sonho sempre foi fazer ângulo, desde pequena. Aí a gente chegou, perguntou sobre bolsa, a moça falou, não tem bolsa, a gente não tem esse processo, não sei o que, passou os valores, tal, assim, totalmente fora da nossa realidade. E aí, um senhor que estava lá, acredito que seja diretor da escola, alguma coisa, não me lembro bem também, porque isso já tem um tempinho, né? Ele saiu e falou assim, você consegue pagar o material, mãe? A minha mãe falou assim, a gente dá um jeito. Ele falou, então dá a bolsa pra ela. A gente fosse totalmente sem reação. Enfim, vim fazer cursinho aqui. E aí eu falo que foi o ano que mudou a minha vida. E eu fiz 1 ano de cursinho. Eu passei aqui na Unoeste, ganhei 50% de bolsa. Mas para nós não era possível. Eu queria muito o Unoeste. Queria muito, porque eu queria ficar perto de casa. E passei em Marília, na Unimar, 80% de bolsa. Aí as mães dos alunos que eu dava aula particular de final de semana juntaram e pagaram a minha matrícula para eu não perder a vaga. E 2 semanas depois eu consegui a vaga 100% em Fernandópolis. Então, essa é a verdadeira história. Caramba. E aí nós fomos para Fernandópolis, que eu não sabia onde ficava, não sabia que existia, e fomos para lá. E foi, assim, muito legal. Quanto tempo depois desse dia que você conversou com a sua mãe? 1 ano. 1 ano. 1 ano de 18 horas estudando por dia. 1 hora de almoço, 1 hora de janta e 4 de sono. Cronometradas. Mas eu falo que, assim, é aonde você mede até que ponto você está disposta a lutar pelo que você quer. Entendeu? Caramba, Aline, que legal essa história, eu não conhecia ela. Muita gente não conhece essa história. E Mas assim, sabe que isso, você falando, explica muita coisa sobre o convívio que a gente já teve, sobre algumas coisas que eu já vi você tomando de decisões. eu tenho uma frase que a gente brinca em casa, que essa frase é minha. Alguém copiou, inventou, saiu por aí,
Mas ela é minha. Eu ponho o pé, porque Deus sempre me deu o chão. Sempre foi assim. E aí você junta todas as outras histórias que você conhece, da casa e tudo mais. Não, e a assim, determinação, o nível de determinação que eu vejo você tomando decisões, assim, tudo bem, tem beira, assim, às vezes... a loucura. Não ia falar isso, não. Mas o Elisandro fala isso. Ele fala, cara, tem hora que eu fico na dúvida se você tá tão certa do que você tá falando ou se você tá completamente louca. Mas você sabe que eu tô lendo um livro que eu, assim, e olha que eu gosto muito de ler, já faz muitos anos que eu sou leitor, assim, assíduo. Mas eu nunca fiquei tão, assim, impactado com a forma que o cara escreveu o livro. Tipo assim, o negócio... Parece até uma seita a forma como ele escreve. Tipo assim, ó, essa é a ciência, vai por aqui, não houve nada além disso, não duvide, se alguém falar o contrário, não aceite, não vai em igreja que fale o contrário disso, não vai em... Eu falei assim, cara, é a determinação absoluta que garante que a gente tenha resultados que a gente quer. Que a gente tenha resultados não, mas que a gente tenha atingimento dos objetivos que a gente quer. E eu vou te fazer uma pergunta agora, eu sei que eu já sei a resposta, mas eu quero que você explique um pouco sobre isso. O que você já decidiu na sua vida que ainda não deu certo? Muita coisa. Meu Deus! Muita coisa. Não, assim, eu falo que tudo é uma constante luta. Eu acho que nenhum sonho se realiza 100%, né? Da mesma forma que não existe felicidade. A gente tem momentos felizes na vida. A hora que você entende isso, você se torna feliz. Porque você entende que o que é ruim passa. Então, sonho é a mesma coisa. Nunca você vai ver alguém falar, nossa, eu tenho meu sonho realizado 100%. Porque se eu perguntar pra você hoje, você vai falar pra mim que você ainda tem coisa pra realizar. Com certeza. Nossa. Se você não tem, você tá morto. É porque a gente tem uma visão limitada como ser humano, né? É igual um carro que tá viajando numa estrada à noite. Você tem o farol, que ele te mostra uma certa parte do caminho, mas ele não te mostra a viagem toda. Você tem que caminhar, continuar andando para que ele vá aumentando aonde ele consegue te mostrar ali, né, com a iluminação do farol. Mas é exatamente a nossa vida. A gente, como ser humano, tem uma visão limitada também sobre as coisas. Eu tenho certeza que você não imaginou chegar onde você chegou. Você imaginou que ia ser bem sucedida, tal, mas não, talvez, com algumas coisas que você conquistou. Eu vou te contar uma história interessante. Mas só respondendo a tua pergunta, tem uma coisa que a gente brinca em casa, que todo mundo fala assim, o que você pede, Deus faz. Que eles falam que eu sou mimada, mas é mimada por Deus. Porque realmente, tudo que eu pedi, eu conquistei. Graças a Deus, sem dúvida alguma. E assim, se eu contar metade, qualquer um vai acreditar que foi Deus, porque não tinha como ter sido eu. Só que tem uma coisa. A gente brinca, eu falo assim, que tá tudo bem, já me acertei com Deus, ele não precisa realizar, tá? Eu tô tranquila quanto a isso. Que a única coisa que eu quis era ter minha menina. Era ter uma filha mulher. Isso eu não realizei. Mas sou extremamente feliz com meus Joãos. E hoje eles são minha vida todinha. Não trocaria nenhum deles. Eles resumem o sentido de tudo que eu faço hoje. Sem dúvida alguma. Então, eu me sinto realizada sim, mas eu vou continuar lutando. E quem sabe se um dia aparecer uma doação, uma adoção, a gente realiza esse sonho. Pode ser. E assim, é muito legal ouvir essa história, né? Mas eu queria voltar um pouco sobre a sua jornada da faculdade. Aí você entrou lá em Fernandópolis, fez os 6 anos lá. Primeiro, eu morei de favor na casa de uma amiga, porque a gente foi pra lá. Eu falo que essa é a história que eu conto, não por ser melhor que ninguém, nem por mostrar nada, mas eu falo assim, às vezes a gente acha que Deus vai dar pra gente, vai vir pronto. E isso é uma coisa que eu passo para os meus filhos e para todo mundo que eu posso. Ele te dá o caminho, você tem que percorrer. Como você vai percorrer e o que você vai passar por esse caminho são coisas que dependem do que você está pedindo para ele.
Então, você vai aprender paciência, você vai aprender consistência do que você está fazendo, você vai aprender a ter segurança de acordo com o que você passar. Então, Deus deu a faculdade, sem dúvida alguma. E aí nós chegamos e não tinha aluguel na cidade que a gente conseguisse pagar. Então, eu fui morar com uma colega, né? E aí até que a gente conseguiu meu primeiro aluguel. Foi em cima de uma funerária. Justo eu, que não passava nem na rua em Dracena, eu atravessava a rua da funerária. Porque eu não passava na calçada da funerária. Eu fui morar em cima e aonde a gente entrava para deixar o carro era onde eles preparavam os mortos. Nossa. Super legal isso. Então, ou seja, a gente não entrava, deixava na rua, né? E eu lembro que assim, na hora eu falei, cara, eu não acredito que Deus vai fazer isso comigo. Me fazer morar em cima da funerária. Eu falei, como é que eu vou dormir? E assim, foi. Eu morei 3 meses, meu colchão, uma TV que cabia no carro para levar, um micro-ondas e a mala. Só que hoje eu entendo por que eu fui parar lá. Né? Na funerária eu encontrei o tio Jair, que é uma pessoa que marcou minha faculdade, e um senhor cristão, gerente da funerária, que foi um pai para mim em Fernandópolis. Ele, a esposa, os filhos, alguém que eu tenho carinho pro resto da vida. E ele me ajudava muito, né? Então ele entendia o meu medo, às vezes eu tinha medo à noite, eu ficava lá embaixo conversando, porque eu não tinha coragem de dormir. Então eu tinha que esperar a hora que eu tivesse com muito sono para deitar e dormir. Meu Deus. E aí, assim, ele deixava, antes de eu levar a mudança, ele deixava eu guardar a marmita do almoço na geladeira da funerária para não estragar, para poder comer à noite. Às vezes conseguia lanche do que prepara para velório. Eles preparam lanche, era de presunto mussarela, às vezes lanche com pão com mortandela. E isso era janta ou café da manhã do dia seguinte. E o Jair foi muito importante para mim. Então, eu acho que hoje, por isso que eu falo, às vezes a gente não entende. Na hora eu fiquei até meio revoltada. Eu falei, cara, vou passar por tudo que eu não queria. Sabe, daquela coisa que você fala, até que ponto você quer tanto isso, entendeu? Até que ponto vale a pena isso? E hoje eu entendo que se eu não estivesse lá, se eu não tivesse ido para este apartamento, talvez eu não terminasse a faculdade. Talvez eu não tivesse o apoio emocional que eu tive com o Jair, com a família dele, né? E depois veio a Marli, que foi um presente de Deus na minha vida também. Eu falo que todo Deus preparou sempre as pessoas certas. E ela cuidou muito de mim. E, infelizmente ela não tá mais com a gente, né? Mas é uma pessoa também que eu sou grata eternamente. Então foi uma cidade que, assim, eu me revoltei quando saiu a vaga, que eu queria muito Prudente. Eu falava, pô, eu pedi, mas eu pedi certo. E aí saiu lá longe de casa, muito mais difícil. Mas foi o lugar que Deus escolheu para me honrar, para me dar o que eu sonhei. Hoje eu, assim, tenho verdadeira paixão por tudo que eu passei na faculdade. Meus professores, eu tive ótimos professores. E todos os dias eu falo assim, eu tenho que ser muito boa, porque eu tive pessoas muito boas. Então, foi um lugar preparado, foi um lugar que estava pronto para eu chegar onde eu precisava chegar. Que legal. E aí você terminou a faculdade lá em Fernandópolis e começou a atuar lá ou em algum outro? Não, aí eu vim embora, comecei a dar plantão Em Dracena. E aí aquela história, vou trabalhar um tempo, depois eu faço residência, porque as contas estavam altas, né? E aí eu comecei a dar plantão. Eu lembro que eu peguei o CRM numa quarta-feira à noite, na quinta eu já estava de plantão. O primeiro carnaval eu trabalhei da sexta, 13h até na quarta-feira de manhã. E direto. A gente tinha 2 astras na época, eu e o Elisandro. Então ele levava aí tinha salgadinho, Coca-Cola, chocolate e roupa limpa. E ficava comigo 24, 48 horas. Aí a hora que eu voltava em Dracena, ele trocava o carro. Abastecia com comida, com roupa e pegava o outro para limpar. Porque eu ia comendo dentro do carro e tal. Limpar o carro, trocar as roupas. E era assim, uma loucura, né? Nossa vida era... Aí a hora que eu não aguentava mais dirigir, tipo, essa noite eu tive um plantão muito difícil. Ia ele e outra pessoa de carro para ele levar o carro para onde eu ia.
Porque às vezes eu não dava conta de dirigir. Aí eu aproveitava para dormir nessa troca de plantão. Só que aí numa quinta-feira, né, eu já tinha decidido que eu queria cirurgia geral. Isso, no segundo ano de faculdade, eu entrei numa cirurgia, decidi e não trocava por nada. E aí eu tava vendo o plantão, entrei num e-mail que chegou pra mim. Não sei como esse e-mail chegou pra mim até hoje. Era uma propaganda da prova da residência aqui de Prudente. Liguei para Lisandro na hora. Eu falei, olha, eu vou fazer residência. Ele falou, tá, mas e as contas? Porque nisso, a gente foi comprar o bendito sofá, que você sabe da história. O meu sonho era um sofá, que a gente não tinha, nem na minha casa, nem na dele. E nessa compra do sofá na Casas Bahia, a gente acabou comprando tudo, né? A casa inteira. Deu aquela mobiliada básica. Então, a gente tinha uma dívida para pagar. Aí, eu sei que assim, veio o plantão da quinta, que era 24, saímos quinta de manhã, viemos para cá, fizemos a matrícula na prova, a inscrição da prova, voltei e trabalhei de sexta, 1h da tarde, até no domingo, 2 da manhã. Aí, o Elisandro me pegou, eu dormi um pouquinho, vim para Prudente, que a prova era 7. No domingo. Na segunda. Ah, tá. Não, eu trabalhei sábado, domingo, o dia inteiro, de domingo pra segunda. Entendi, as 2 da segunda, então você trabalhou. Da segunda. Entendi. Eu dormi 3 vezes na prova. Aí eu lembro até hoje que o Ricardo, do Coreme, levou um copo de café e falou, doutor, acho bom você tomar um pouquinho de café. Eu tava dormindo muito, eu tava cochilando muito, porque eu tava muito cansada. E aí... eu acabei passando e vim pra cá, e eu falo que aí foi onde Deus falou, não, agora eu vou deixar você realizar teu sonho, que era vir pra Presidente Prudente e fazer o Noeste. E foi onde eu fiz a minha residência aqui. 2 anos, assim, muito difíceis, né? Eu tinha 2 chefes na residência, e a gente falava que era totalmente diferente um do outro, né? E aí, assim, é lógico, um dos chefes, que era muito mais enérgico, que era o Fernando, me ensinou muita coisa, mas muita. Eu acho que foi um aprendizado absurdo, era muito difícil, sofri bastante, mas ele me ensinou demais. E por outro lado, né, Deus colocou o Moab, que foi o anjo na minha vida, e aí eu falo que foi outra figura paterna que eu tive, que na verdade ele é da minha idade, mas é uma pessoa muito abençoada. E até hoje é meu amigo pessoal, opera comigo, assim, muitas oportunidades daqui de Prudente. Os 2 são, né, daqui? São. O Fernando já não tá mais, né? O Moab agora ainda tá aqui. O Moab já foi pra Dracena operar comigo. Que legal. Então é muito legal. Foram 2 anos. E aí, na residência, eu passei no estágio da plástica. Essa é outra parte da história que muita gente não sabe. E me encantei. Muito. Quando eu terminei a residência de geral, eu prestei plástica. Aqui. E aí, mas só prestei aqui porque teve aquela história. Minha avó faleceu no primeiro ano de residência, minha mãe ficou muito mal, o Elisandro levou ela para morar com ele, e aí aquela coisa, eu vou ficar mais 3 anos fora, ou estudar mais 1 ano, depois mais 3 de residência, para conseguir voltar para lá, e ele cuidando dela, foi onde eu larguei e fui para casa. Aí fui para casa trabalhar muito, 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 muito. E aí foi onde eu entrei na UTI, foi pra gastro, que foi o que eu trabalhei esses anos todos. Ô Aline, e desse período, né, de formação especificamente, quais foram os maiores ensinamentos que você teve? Sei lá, os 2 ou 3, assim, que você pode falar assim, não, isso eu carrego comigo. Uma coisa que eu falo é que, assim, nada vem fácil. Isso todo mundo sabe, mas a hora que tá difícil a gente não lembra. Isso é fato, né? E eu acho que o maior ensinamento é que quando tem uma grande vitória, você vai passar por uma grande batalha. Não tem como. Você nunca vai sentir o sabor de uma vitória se você não correu uma maratona, se você não passar por uma batalha. Então, às vezes, a gente deseja alguma coisa e, assim, existe a loteria, tá? Mas quantos vão ganhar? Então, a medicina foi uma loteria na minha vida, a residência foi uma loteria na minha vida, só que para chegar no prêmio, eu tive um trabalho. Então, eu acho que o grande ensinamento foi esse. Eu não ganho no sorteio, mas eu faço a minha loteria.
Você faz acontecer. Sim. A sua sorte. Tá, e aí você foi então da época dos estudos, terminou ali, e aí você não foi pra plástica, voltou pra Dracena, e aí você começou a atuar lá já. Mas você não trabalhou, não chegou a trabalhar aqui em Prudente, então? Trabalhei na época da residência. Ah, você trabalhou. Na residência eu fazia 5 plantões noturnos por semana. Agora eu posso falar porque eu já não faço mais, então não tem como o CRM me pegar, mas era loucura. Eu fazia plantão aqui, Anastácio, Venceslau, Dracena, Junqueirópolis, Tupi Paulista, Panorama, que é a história da caminhonete do colchão, né? No começo da residência eu fui, naquela empolgação, ia com 5, 6 meses, o cansaço começou a bater, aí foi onde a gente começou a rodar o carro. Aí eu rodei uma vez na pista, aí eu saí 2 vezes da pista, aí na terceira o Lisandro falou, chega, eu preciso que você consiga pelo menos sobreviver. Aí a nossa guerra era essa, às vezes ele vinha pra cá, pegava a gente ia pra Venceslau, por exemplo, entendeu? Eu dava plantão, ele levava um colchão, Venceslau é um marco nosso, sem dúvida alguma, nós passamos festa de Réveillon lá, e é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, fui muito bem acolhida, a diretoria de lá foi muito diferenciada da Santa Casa. Eu trabalhei no pronto-socorro lá, e depois eu trabalhei com cirurgia, foi 2012 e 2013. Então, foram 2 anos intensos. Exatamente o ano que eu mudei pra cá. Você era de lá? Eu não sabia disso. Minha família toda é de lá. Que legal! Aí, Dr. Tácito, você conhece o pessoal de lá, assim, um carinho enorme por eles, Dr. Rogério, que foi quem me colocou na escala de plantão. Eu fazia o sábado à noite em Venceslau. Era bem puxadinho o plantão. E aí ele catava o colchão, aí o Tácito depois deixou ele colocar lá na salinha, e ele dormia para ele poder dirigir no dia seguinte, que ele tinha que me trazer pro plantão no domingo aqui. Então aí a gente sempre brinca que tinha um enfermeiro que ele chamava Luiz. E eles falavam assim, cara, ele é muito gente boa, mas a hora que eu ouço a voz dele, chega a me dar um negócio por dentro, porque eu acabava de encostar ele, doutora, tem consulta. Aí eu levantava. Aí a hora que eu acabava de encostar, ele, doutora, chegou consulta. Não tinha. Então, assim, era um plantão bem puxadinho. Mas esses 2 anos foram essa correria. Aí, quando eu fui para Dracena, eu dei uma reduzida na estrada. E aí, como começou a dar muito certo, eu fiquei por lá. Eu entrei na equipe de cirurgia geral. E com o Alcides, que eu já te contei, que aí foi uma terceira figura na minha vida importantíssima. E ele, assim, me ensinou a operar, me ensinou muita coisa, e me acompanhou, e me ajudou, me auxilia até hoje. Operamos junto agora em agosto de novo. E é uma pessoa com quem eu tenho um carinho muito grande, um respeito absurdo, sabe? É aquela pessoa que, se acontecer alguma coisa na minha carreira, que eu ficar perdida, você pode ter certeza que eu vou chegar, vou comentar e vou falar, o que eu faço? Entendeu? Porque eu confio demais na conduta dele. E aí, da cirurgia, eu fui pra UTI, e aí eu fui descobrindo as minhas paixões, né? Amo operar, mas a UTI foi algo que me mudou. Ao mesmo tempo, foi o grande aprendizado, né? E eu acho que, assim, não vou dizer sofrimento, mas eu acho que foi a exigência maior da minha vida, foi, sem dúvida alguma, a UTI. O único processo que eu tive foi de UTI, e graças a Deus agora acabou de sair a perícia. Saiu a perícia do processo, não tem erro médico, e a gente já esperava, mas é sempre bom, né? Mas foi uma vivência muito grande. Hoje eu entendo que foi um aprendizado para chegar onde eu queria. Eu falo que a base do Essência, que eu vou te contar daqui a pouco, é justamente o que eu passei na UTI. Então, eu entrei como plantonista, né? Com o tempo, eu fui ajudando a cuidar da escala, tendo a figura do Taléo, que é o coordenador de lá, e sempre teve à frente, sempre deu as direções. Eu estudei e tirei o título, né? E aí fiquei na coordenação da UTI desde quando... A coordenação faz uns 5 anos, mas eu estou na UTI de lá desde 2014 até maio de 2025.
Qual foi o máximo que você fez de plantões, assim, numa semana, vai? Covid, cara. Eu Nossa, virei... Covid você fazia plantão e ainda fazia vídeo, eu lembro. Era. Na verdade, tem um exercício que você ensinou a fazer dentro do seu carro, na época do Sim. Covid, que era sobre você respirar, segurar e cara, aquilo me salvou várias vezes. Eu falei, será que eu tô? Deixa eu fazer Muita gente comenta isso. Demais, eu lembro até hoje. O Covid foi meu recorde, porque foi quando eu comecei na coordenação da UTI, né? Cuidar da escala, etc e tal. Eu virei 14 plantões de 12. Você fez a semana toda? 7 dias. Entrei 19 horas da quarta-feira e saí da outra. 14 plantões. Não porque eu queria, mas porque assim, fulano positivou. A escala virava uma bagunça, porque não tinha médico quase. Isso foi em todas as cidades, não foi lá. E aí você ligava, se não tinha ninguém pra fazer, você tinha que ficar. Aí esse foi meu máximo. E o segundo máximo foi 10 plantões de 12. Grávida de 8 meses. Do primeiro ou do segundo? Do segundo agora. Entendi. 120 horas. Tomando soro pra inibir as contrações. Que eu entrei em trabalho de parto com 26 semanas. E aí é aquela parte que me ensinaram a ser médica. Não me ensinaram a trabalhar como médica. Eu sempre falo isso. Eu amo o que eu faço. Não mudaria. Tem muito médico que fala, nossa, se fosse hoje eu não faria isso, faria outra coisa. Jamais. Você faria tudo de novo, né? Faria pior que isso. Passaria pelo dobro disso, ainda mais sabendo qual é o gosto, sabendo o prazer que eu tenho em trabalhar. Pô, fazia 3 vezes, fácil. Aline, tem uma coisa que, assim, é unânime sobre você. Eu nunca falei isso pra você, mas, assim, é unânime. Todas as pessoas, eu tenho família lá em Dracena, né, você sabe. Minha tia deu aula pra você, né, eu acho. Aham. Todas as pessoas que falam de você, sempre o que eu ouvi de você foram coisas boas e positivas nesse sentido, de como você é apaixonada por, como você cuidou, como que você isso, que foi você a única que resolveu o problema, que... Sempre tem aqueles... óbvio, né? Não tem jeito, Óbvio, né? Mas assim, pra mim, assim, é uma pessoa que sempre, quando a gente fala sobre, porque eu falo sobre você, sempre, todas as vezes que eu falei, a pessoa, cara, a Aline Damasceno, olha isso, e a família dela é isso, e ela veio de... A mãe dela se esforçou pra caramba pra que ela se formasse também, não sei o quê. Eu falo que, assim, 80% de mim é minha mãe, né? Os outros 20% é a influência que eu tenho dela. Eu brinco com ela que se eu for, cara, metade da mãe que ela foi pra mim, meus filhos estão muito bem. Eles vão agradecer a Deus pro resto da vida, porque minha mãe você vai ser, fora de série. Já está sendo, na verdade. E aí essa foi a segunda fase. E vamos lá, quais são os 2 maiores ensinamentos dessa fase aí de vários plantões e coordenação de UTI, cirurgia? O valor do tempo. A gente sai da faculdade, isso é uma coisa que eu tenho passado muito para vários alunos que às vezes vêm e pedem para me acompanhar. Hoje, acabei de fazer uma sutura antes de vir para cá. Não, nem trabalhei. Não, eu fui rapidinho na clínica só pra fazer a sutura. E a minha prima tá no 2º ano, né? Eu falei pra ela, tô indo fazer uma sutura. Esses dias ela me pediu pra explicar pra ela sobre sutura. Eu falei, você quer ir lá assistir? Paciente, gente boa, tal. Aí falei com o paciente, ele falou, nossa, com certeza. E eu tava falando pra ela justamente isso. A gente passa a faculdade inteira aprendendo química, aprendendo biologia, aprendendo anatomia, fisiologia, que é a base da medicina. Então, você aprende a ser médico, sem dúvida alguma. Eu falo que eu não sei tudo e estou muito longe de chegar perto disso, mas eu sei ser médica, entendeu? Só que ninguém me ensinou a trabalhar como médica. Ninguém me ensinou o valor de 1 hora. Hoje eu sei, porque agora eu tenho 2, 3 horas com meus filhos. Sabe, eu brinquei, agora esses dias eu cheguei em casa, aquele tempo friozinho, eu falei, cara, preciso esquentar esse tempo. Porque de quando eu mudei na casa,
Sabe qual que era a maior raiva que eu tinha? Na época do calor, às vezes eu chegava... Quando eu chegava em casa pra ficar, eu chegava 8, 9 horas da noite. Eu tava tarde. Quando eu chegava às 6 da tarde, era porque eu entrava no plantão às 7 da noite. Aí você olhava aquele sol maravilhoso, aquela piscina linda. Você falava, poxa, entrar na piscina agora, fazer um churrasquinho, ficar de boa seria o sonho da minha vida, né? Eu tinha uma raiva de não poder fazer isso. Aí eu falei, agora precisa ficar quente. Porque agora eu tô em casa todo dia. Então eu falei pra Elisandra, eu falei, a primeira vez que tiver quente, eu quero entrar na piscina e fazer churrasco na beira da piscina. Pra gente poder saber que tá certo o que nós estamos fazendo, eu falei pra ele. Mas é o que eu te falei hoje. Agora que eu tenho tempo com os meninos, que eu falo assim, agora eu comecei a ser mãe, né? É uma profissão pra mim também. E eu entendi o valor de uma hora minha. Então a gente começa... E uma coisa que todo mundo fala, Felipe, que quem tá de fora não tem noção disso. Eu falo que só quem faz medicina, que vai entender isso daí. E você me falou isso uma vez e eu não tinha noção. A gente converte tudo em plantão. Não, eu vou comprar essa bolsa, mas eu vou dar mais 3 plantões e tá tudo certo. Eu vou fazer essa viagem, eu vou não sei o quê. E aí a hora que você vê, você faz as 300 horas de plantão por mês, como eu já fiz. E você acha que aquilo é o certo. É o normal. É o normal. Então, assim, sem dúvida alguma, na vida de algumas pessoas, essas horas fizeram diferença. Então, se você me perguntar, você se arrepende? De forma alguma. Ficaria acordada do lado do leito, como eu fiz várias vezes, e lutaria pela vida de cada um que eu lutei, como se fossem meus filhos, como se fossem os meus pais. Eu não mudaria nada. Só que hoje eu entendo que eu também tenho que lutar por eles. Então, hoje, eu valorizo as 3 horinhas que eu passo com meu filho em casa depois que eu chego do serviço. E aí, você vai falar, cara, quanto vale uma hora dessa? Não sei. Porque eu não venderia ela por dinheiro nenhum no mundo. Então, aquele dinheiro que a gente aprende, uma hora de plantão é 100, é 120, é 125, seja 150, como foi na época do Covid, que estava superfaturado. A hora de plantão custa muito. E a gente não aprende a calcular isso. A gente não aprende o quanto você está desgastando, a gente não aprende que você está tendo custo para manter tudo aquilo, porque parece que o plantão é livre, né? Você calcula e você acha que você ganhou tudo aquilo. E não é. Então, hoje, o que eu falaria para qualquer médico que está se formando é justamente isso. Aprenda o real valor da sua hora de plantão. Aprenda o quanto vale aquela hora dentro do plantão e fora dele. Porque ninguém te ensina isso na faculdade. Ótimo. Mas que bom que você chegou nessas conclusões. Fico muito feliz de saber. Bem diferente da Aline de antes, né? Mas todas as vezes que a gente conversa, você tá bem diferente. Isso é muito bom. Eu lembro do nosso primeiro encontro de eu falar, não. Porque eu lembro que você falou assim, você tem que diminuir o plantão. Eu falei, não. Como assim? Não tem outra opção, entendeu? Então, assim, essa transição da UTI para a clínica foi, eu acredito que um dos desafios maiores que eu tive na vida, né? É aquela coisa, eu tentei por anos, a gente teve algumas tentativas de reorganização financeira, e aí em 13 dias eu tive que fazer isso acontecer. Aí a gente não faz, é óbvio que ninguém faz isso em 13 dias, né? E é um outro ensinamento que eu acho muito legal, é a questão do que é a curto, médio e longo prazo. Porque eu sempre misturei muito isso. Então, eu quero ir pra Disney. Quando? Mês que vem. E eu era muito assim, você sabe disso, né? Eu quero trocar de carro. Quando, Aline? Não, eu já comprei. Já tá pra chegar. É. Não, e a história do terreno? Nem vamos entrar nesse mérito. Cara, né? Você sabe que eu vendi o terreno? Eu fiquei sabendo. Eu troquei. Você que me falou. Você que me falou. Troquei, agora nós estamos com o projeto pronto. Se Deus quiser, construiremos a clínica. Ótimo. E com certeza ele quer. Aí tem a terceira fase da Aline, então. A fase da clínica. Sim. E aí você tá hoje exclusivamente trabalhando na clínica. Sim.
Nesse meio tempo, assim, eu fui fazendo especializações, eu tirei os títulos, fiz provas de medicina intensiva, de clínica, de gastro, tenho título de especialista nas 4, e fiz a pós de Proctor no Einstein, que a gente comentou uma vez, eu acabei fazendo, fiz a pós de Nutro, tô na pós de plástica, já tô indo pro 2º ano, e não pretendo parar, óbvio, né? Como diz o Elisandro, senão ele não vai conseguir envelhecer, né? Que a fonte do envelhecimento dele é as minhas loucuras. E aí, agora, com a clínica, eu tô criando um esquema de atendimento diferente, né? E aí surgiu o Essência. O Essência é o nosso movimento, né? Eu falo que é um movimento em pró à vida. A gente vê hoje todo mundo tratando estética a qualquer preço, né? Sob qualquer risco. Então, hoje a pessoa fala, olha, eu quero o corpo da Virgínia, aquele corpo perfeito. Quanto isso me custa? É a mesma questão da hora. A gente tem que aprender a calcular. Do mesmo jeito que eu calculo a minha hora hoje e que eu valorizo isso, eu faço com a vida do paciente. Então, a gente criou a Essência justamente para levar as pessoas a pensar em qual é a sua verdadeira essência. Será que realmente é fazer uma cirurgia, mudar teu rosto, ou colocar 500 ml de silicone? Então, a proposta estética veio muito dessa questão de segurança da UTI. Então, eu estou tentando unir essas coisas e trazer uma forma diferente de trabalho. E a clínica vem muito com isso, sabe? Eu falo que na clínica tem aquelas brincadeiras, tem aquelas pessoas que vão zoar, mas você tem isso de título e vai... eu sou médica. E eu estudei para ser médica. E o médico, ele não tem que tratar um estômago. Quem vai cuidar de uma peça é o patologista. Ou é até o cara, o técnico, que vai fazer a necrópsia de um paciente. Eu tenho que tratar de uma pessoa. Não tem nexo eu chegar para você e falar, Felipe, eu vou tratar o teu intestino, eu vou tratar qualquer coisa estética sua, vou tratar sua pele. A pele é tua. A pele é o Felipe, o intestino é o Felipe. Então, eu trato pessoas. Eu atendo e trato pessoas. É isso, essa é a minha 3ª fase. Que legal. E aí, essa fase você tá de maio pra cá? Junho pra cá. Junho pra cá. E como que tá sendo essa experiência? Olha, em termos pessoais, maravilhosa. Porque é muito gostoso você ouvir um paciente, quantos pacientes sentaram na minha frente e falaram, nossa, como eu queria uma consulta com você e eu nunca consegui. Cara, eu tô muito feliz de estar aqui. É muito gostoso ouvir isso. Eu falo que isso é pro meu ego. Então, pessoalmente, essa experiência tá sendo incrível. Financeiramente, essa experiência tá sendo a mais desafiadora da minha vida. Então, aquela falsa segurança de um plantão, né? Então, você fala, tô ali, todo mês vem, até que alguma coisa administrativa mude, e aí não vem, entendeu? Então, esse é o outro problema do médico, né? A gente aprende a trabalhar pra, e não pela gente. Então, hoje eu trabalho por mim também. Pro paciente, sem dúvida, mas por mim também. E aí, os desafios financeiros é justamente esse. Eu aprendi a ser médica, mas eu não era gestora. Então, eu gastei tempo com curso, eu tenho um monte de certificado, mas eu nunca tinha feito um curso de gestão. Quando tudo isso aconteceu, eu comecei a atender na clínica aquela coisa. O primeiro intuito que você tem, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar as contas e vamos embora. Exato. Chegou no final de junho, como já era esperado, o caos. Né? Eu olhei pra cara do Elisandro, ele olhou pra mim e falou assim, e agora? Eu falei, ou a gente chora ou a gente corre. Não tem muito o que fazer. Aí a gente brincou e falou de você, óbvio, né? E aí ele pegou e falou assim, cara, se a gente tivesse ouvido o Felipe lá no Bosco, eu falei, então, mas a gente não ouviu, então agora a gente vai ter que fazer. Entendeu? E aí foi onde eu comecei de julho pra cá a fazer curso de gestão. Primeiro eu peguei um curso que eu tinha feito de UTI, de gestão em UTI, que foi quando eu fiz para tirar o título. Eu reli o curso inteiro para entender. Porque assim, eu não lembrava mais o que era uma matriz SWOT, uma matriz GOT, eu não... E assim, para você tocar uma clínica, você precisa de tudo isso. Então aquela clínica que eu ia 2 vezes por semana, que eu nem olhava... O que eu falava para você? Não sei quanto eu ganho. Quantas vezes você me viu falar isso? A vida inteira. Exato. Hoje, eu sei quanto eu ganho, quanto eu gasto, qual que é o lucro real.
Eu sei te falar exatamente. Eu sei até os impostos que eu pago. Hoje eu sei. Porque a clínica é minha. E a clínica sou eu. É a mesma coisa que você falar assim, olha, a partir de hoje, eu não quero saber o que eu como. Você não se preocupa com o que você come? Você não se preocupa de ir numa academia? A clínica sou eu. Se eu não me preocupar com ela, não vai ser saudável. E aí foi onde eu comecei, reunião com as meninas, a gerenciar pessoas e coisas, entendeu? Tô apanhando bastante, né? Mas assim, hoje eu tenho outros objetivos. Então, eu não só quero ser profissionalmente realizada, quero terminar minha pós, quero mais um título, sim. E se alguém achar que não tá bom, N é meu, né? A gente coloca na nossa casa o que a gente quer, porque eu ouço muito isso. E só que eu quero também aprender a fazer a coisa certa. Então, eu falo que agora meus objetivos são diferentes do ponto de vista pessoal. Eu tenho o caminho profissional, que eu tô fazendo a minha pós, mas eu tenho o meu caminho gerencial, que é um caminho que eu nunca percorri. E aí, assim, eu tenho várias anotações nossas de reunião, apesar de você não saber. Comecei a aplicar algumas coisas. Eu lembro que quando tudo foi pro alto, que eu acho que essa é a palavra certa, e eu falei com você um dia, e eu achei assim, embora a gente tenha toda essa relação comercial, a Isa seja uma querida, vocês são parte dos meus amigos. E a atitude que você teve comigo naquele dia de fazer uma videochamada, parece que não, mas mudou minha vida. Entendeu? Porque eu consegui começar a organizar. Parece que alguém te dando uma certa direção, você organiza. Cara, acho que 3, 4 coisas que você falou ali, hoje representa 70% da clínica. Entendeu? Então, o meu faturamento dobrado em 2 meses, 70% foi você. Sem dúvida alguma. Eu vou te falar que é mérito todo seu. E o mérito é mesmo seu, porque a gente fala isso para todo mundo e poucas pessoas aplicam, né, de fato. Mas assim, uma coisa que eu queria te perguntar, que é algo que isso inclusive é um dos vídeos mais criticados na internet. É o mais assistido, o mais criticado, que tem mais comentários, que eu falo que o médico ele tem que deixar de ser... Ele tem que transformar o trabalho num negócio. E aí, você como apaixonada por fazer o trabalho que você fazia, por exemplo, na UTI, nos plantões, e achando que aquilo era a essência da medicina, hoje você está num outro ambiente fazendo a clínica acontecer. Como que você vê isso? Faz sentido isso que eu falei? Do trabalho para o negócio? Porque hoje você não é só médica, você tem um negócio. Mas continua atuando como médica. Então você é um colaborador da sua própria empresa. Sim. Como que você vê hoje, como médica, a atuação que você tem em relação ao que você tinha antes? Não que é diferente no sentido do cuidado e tal, mas de alguns aspectos, não só financeiro, tá? Mas como médica, como que você vê essa diferença? A grande dificuldade, ainda mais na área que eu atuo, com emagrecimento, com estética, é justamente você conseguir gerenciar isso respeitando a tua parte médica, que é onde eu acho que as pessoas se perdem um pouco. Hoje, eu tenho um pouco mais de segurança para trabalhar e eu tinha uma visão totalmente distorcida do gerenciamento. Eu achava que eu ia mercantilizar, que eu ia virar vendedora. E não. Só que hoje eu olho para a clínica como um paciente. A clínica é o último paciente do dia. E isso foi uma coisa que eu implantei na clínica que eu gostei muito. O nosso último horário, ele não tem paciente. A menos que aconteça uma urgência e precise, as meninas sabem que é um horário de encaixe. Só que, se tiver paciente naquele horário, elas sabem que vai ter um horário a mais. Porque o último paciente é a clínica. Então, você não precisa largar a tua parte ética, largar a tua parte médica. Você não precisa virar um vendedor, igual tem muita gente que fala, mercantilizar. Não.
Você pode fazer isso, você só precisa olhar. Então, é uma questão de determinar tempo, de olhar com carinho, e coisa que médico não faz. Como no plantão, você chega, atende e vai embora, todo mundo acha que na clínica é assim, imagina. Jamais. Se você está começando uma clínica, se você está abrindo um consultório, isso eu falo para todo mundo, a primeira coisa, o teu primeiro horário é seu. Aquele primeiro horário é para você. Você vai chegar na clínica, você vai tomar um café, você tem que saber se o café da clínica tá bom, porque todo mundo vai tomar aquele café o dia inteiro. Você tem que ver como é que as suas funcionárias estão vestidas, se elas estão bem, porque se elas não tiver, você tem que chamar para conversar. Porque o teu paciente, ele não é obrigado a aguentar a briga que ela teve com o marido ontem à noite. Quem tem que resolver é você. Então, eu chego, a gente vai resolver o que tem para fazer de preencher coisa de paciente. Ó, fulano ligou, precisa ver o negócio da receita. Então, eu chego hoje na clínica 1 hora e meia antes. Eu sento, eu resolvo, aí eu tenho esse tempo com elas. Às vezes a gente percebe alguma coisa, dá um tempinho a mais, conversa, vê que alguém não tá bem, vamos tentar resolver. E a hora que você termina, você tem que atender esse paciente. Você terminou a clínica, você vai olhar os dias, os números do dia, você vai olhar o que entrou, você tem que ver estoque, se vai ter que fazer compra, se não vai. Até organizar tudo isso, Felipe, foi uma loucura. Mas isso daí é a parte de gestão. O que eu quero entender, para ver se eu estou pensando corretamente, é o seguinte. Como médica, você acha que hoje, por trabalhar com um negócio, porque hoje o que você tem é uma empresa, você deixou de ser um pouco médica? Jamais. Ou a sua atuação, ela acaba sendo... Porque a tese que eu defendi nesse vídeo foi o seguinte: quando o médico ele faz do trabalho dele um negócio, que é exatamente esse caso que você está trazendo, você acaba estando mais próximo do seu paciente, você atende ele com maior tempo, com mais cuidado, com mais atenção. Não que você não fazia isso já, Não, mas mesmo assim, com todo esse amor e paixão que você tinha, o zelo que você acaba tendo aqui, ele acaba sendo um pouco diferente, o atendimento é um pouco diferente ou não? Para você? Muito. Mas quais são as razões disso? Mas por quê? Porque você coloca energia naquilo. A energia nossa não está na clínica. A gente coloca energia onde a gente acha que está o dinheiro. Esse é um grande erro. A minha energia sempre esteve no plantão. Hoje a minha energia está na clínica. Então, o cuidado que eu tenho com o meu paciente melhorou muito, porque eu tenho tempo. Você está entendendo? A hora que eu chego de manhã, eu lembro de um paciente que às vezes, e fulano que ficou de fazer o exame? Porque a gente tem a agenda. O paciente vai fazer tal exame, eu preciso ver esse exame em 48 horas. Se ele não aparecer, as meninas vão atrás. Mas às vezes eu também lembro, porque é diferente o meu olhar. Eu sei o paciente que precisa de mais cuidado, que precisa de acompanhamento. Entendeu? Às vezes eu consigo catar o celular e mandar uma mensagem. Eu mando um videozinho, eu mando um áudio para o paciente. Nunca tinha feito isso. Então, ao contrário do que eu imaginava, e eu te falei isso várias vezes, eu não quero ser vendedora, eu não quero ter uma empresa, eu nasci para ser médica. Quantas vezes você me ouviu falar isso? Imagina, hoje, eu acho que como empresária, eu sou muito melhor médica. Sem dúvida Esse alguma. É o ponto. É isso que eu queria entender, porque então essa tese está correta mesmo. Porque Sim. assim, a pessoa quando ela está no plantão, ela não tem o tempo necessário para dar atenção para aquele paciente, porque ela tem, ainda mais no SUS, enfim, você tem N pacientes para atender durante o dia. Na sua clínica você consegue dimensionar quantos você vai atender, você consegue dar mais atenção, ouvir as histórias que esse paciente tem. Quando que você faz isso na UTI ou no atendimento do SUS? Na UTI ainda é um pouco menos paciente, então a gente ainda consegue. Mas o atendimento normal, que nem um ambulatório, nunca. Hoje, a maioria dos ambulatórios é 15 minutos de atendimento por paciente. Em 15 minutos, você mal vai colher a queixa do paciente. Então, aquela coisa, o que te trouxe aqui? Entendeu? Eu tenho uma frase que ficou pro consultório e que eu falo assim, quem passou comigo sabe que é minha. Me conta tudo. Todas as minhas consultas vão começar assim. Aí o paciente fala assim, mas tudo? Eu falo tudo. Porque se começar a atrasar, as meninas vão mudar o horário, vão organizar. Não tem como você fazer um diagnóstico sem conhecer. É a mesma coisa que você querer que o teu mecânico fala por que o carro parou sem abrir o motor. Então, o abrir o motor do paciente é você ouvir.
E hoje eu tenho esse tempo. E é muito bom, porque eu aprendi histórias, assim, eu ouvi histórias de vida que me acrescentaram demais, sabe? E se eu já amava o que eu faço, hoje eu amo 3 vezes mais. Que legal. Porque hoje eu me divirto no que eu faço. É muito bom. Muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta, porque senão a gente vai ficar aqui a tarde toda falando. Eu quero fazer uma pergunta pra gente finalizar. E essa pergunta é assim: qual que é a visão que a Aline, que começou a estudar medicina lá em Fernandópolis, tinha da medicina? Durante a sua formação, qual que era a visão que você construiu sobre a medicina? E quando você se deparou com a realidade, qual foi, assim, o impacto que você teve? Mudou? Muito. Bastante. Assim, a visão pessoal, não. Eu acho que hoje eu sou até mais apaixonada do que eu era antes, né? Mas a visão empresarial mudou. Mudou muito. Porque você entra, quando você presta medicina, você só pensa em uma coisa. Eu vou para a faculdade de medicina. Eu vou salvar vidas. Ao longo do trajeto, ao longo dos anos, você entende que perder é muito difícil e faz parte. E aí, assimilar tudo isso te faz ver a medicina de uma forma muito diferente, tá? É aquilo que eu falei. Tanto pessoalmente, porque eu passei pelo Covid e eu perdi colegas na minha mão. E isso foi extremamente traumatizante. E quanto financeiramente. Porque você vai vendo ao longo do tempo que você passa 5 anos dando plantão sem reajuste. Diferente de qualquer outra profissão. Entendeu? Ah, mas é um reajuste de 2 centavos, de 3 centavos. Reajuste. E você passa anos sem ter reajuste. E em todos os lugares, tá? Não é uma ou outra cidade, em todos os lugares. Essa é a realidade hoje do médico no Brasil. Hoje, depois de ter dado aula, depois de ter feito coordenação, depois de ter estudado muito, de ter passado por tudo isso, eu vejo a medicina de uma forma muito assustadora. Não vou te mentir. Porque a gente sai para um mercado extremamente competitivo, sem preparo nenhum, tá? Em termos gerencial. Você não está pronto para lidar com o mercado, você está pronto para medicar, para atender, para ressuscitar. E aí eu tenho colegas que estão se formando agora e que estão ganhando R$3.000 por mês. Essa é a realidade médica no Brasil. Ah, é todo mundo? Não, mas a gente tem que começar a abrir o olho para isso. Então, a Aline de 2000 e algumas coisas lá, 2006. A Aline de 2006, entrando na faculdade, era uma sonhadora que acreditava que ia mudar o mundo fazendo medicina. A Aline de 2012, da residência, 2014, chegando em Dracena, já era meio pé no chão, vou ter que trabalhar muito e não é tão fácil como eu imaginava salvar a vida. Talvez eu salve, talvez eu não consiga. A Aline de hoje, é muito difícil salvar uma vida. Então, assim, 1 minuto de desatenção seu pode custar uma vida, e isso para você pode custar muito. E hoje não é uma profissão segura mais. Então, eu tenho uma visão um pouco mais assustadora da medicina hoje. E provavelmente essa visão vai efetivamente piorar, provavelmente com as tendências que a gente tem para o futuro e as pesquisas que a gente vê acontecendo. Hoje a gente tem em torno de 600 mil médicos no Brasil e a tendência é que em 2030 a gente tem em torno de 1 milhão de médicos. Sim. Então, se hoje já está assim, imagina como que esse profissional que vai entrar na medicina e não se diferenciar, porque o que entendo, Aline, da sua jornada toda, o que fica para mim, vários ensinamentos, e a Aline de hoje é uma construção de todas essas outras Alines. Mas essa diferenciação, esse passo que você está dando hoje, é um passo provavelmente que você vai se desenvolver muito ainda nessa parte, porque você é uma estudiosa nata, né? Mas que com certeza você vai entender muito mais coisas hoje, atendendo e atuando nessa performance que você comentou que está, do que nas outras.
Inclusive, vai ser muito mais assertivo aqui nesse momento, por conta de toda a experiência que você teve. Então, tudo é uma construção. Eu fico muito feliz de poder acompanhar várias etapas dessas, né? De verdade, várias e várias etapas dessas. E conhecer algumas histórias novas hoje. Muito obrigado, né, por compartilhar. Eu tenho certeza que isso pode inspirar muitas pessoas, né? Porque a medicina, o que eu vejo, os médicos que mais se destacam são aqueles que mais amam a medicina em si. E qual que é o grande desafio desse médico que ama tanto a medicina como você? É ele entender que ele pode ser muito mais médico quando ele empreende na medicina. E quando ele empreende, inclusive, ele rompe uma barreira que ele nunca aprendeu na faculdade, que é de ser um empresário, um médico empresário. Aí ele vai ter que desenvolver outras habilidades, como vendas, como gestão de pessoas, como essas daí que você comentou, que falou. Mas que isso não necessariamente vai deixar, ou menosprezar, ou minimizar todo o know-how e o conhecimento técnico que ele tem. Ele vai simplesmente potencializar esse conhecimento e vai transformar isso num negócio e, com certeza, muito rentável, inclusive. Sim. E eu posso dizer que esse número que você falou, eu nem quero falar ele aqui, mas o que você falou que está fazendo hoje, que é praticamente o dobro da sua maior média do que quando você fazia lá 14 plantões na semana, não é nem perto do que você pode conquistar. Eu acredito que sim. E só para terminar, eu acho que para quem está chegando agora, não é motivo de desespero, mas é motivo de conscientização. Exato. Seja médico, mas seja dono do seu negócio. Isso. Seja dono da sua vida. Eu acho que não vale a pena vender a sua vida por conta de horas, por conta de segurança. Eu acho que vale a pena você valorizar o que estudou, o que construiu e o tempo que você está gastando. Sem dúvida. Uau. Muito obrigado, minha querida. Que prazer ter você aqui. Prazer foi meu, Fê. Muito feliz de estar aqui, até pela história que a gente tem. E, assim, sou eternamente grata por tudo que você fez. E acredito que a gente ainda tem muito para construir. Espero um dia estar aqui de novo para a gente falar dos investimentos, para a gente falar dos crescimentos. Eu falo que essa evolução chegou a hora. Pelo menos para mim. Que legal. Queria ter tido esse insight antes, mas enquanto a vida é a esperança, né? E tudo tem o tempo. Sim. Tudo tem o tempo. Eu acho que as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. De fato. Obrigado, viu? Mais uma vez. E obrigado a você também, né? Por ficar aqui com a gente. Espero que essa história da Aline tenha inspirado você, tenha te motivado a entender um pouco melhor como que essa prática médica ela pode ser potencializada muito quando você vai para uma linha um pouco mais estratégica, né, da medicina. Então, fica o convite, né, para a galera te acompanhar. Onde que eles podem te encontrar? Eu estou no Instagram, @doutora.aline_Damasceno. O Instagram é a área que está mais ativa, né? Se você digitar Aline Damasceno no Instagram, você vai achar. Não vai ter jeito. Então vamos lá. Obrigado. Tem bastante coisa nova chegando por aí. Eu acredito que vamos ter bastante material. Vamos ter outras conversas aqui, então, provavelmente. Sem dúvida. Muito obrigado mais uma vez. Não deixe de curtir esse vídeo, enviar para quem você acha que pode se beneficiar também desse conteúdo. Siga o nosso canal, acompanhe a gente e até a próxima. Tchau.